Crendo o homem ou não, o que vai prevalecer é o que Deus revela na sua palavra. O juízo é um fato, é uma realidade. E toda a humanidade está dentro do juízo, condenada, julgada, indo ao inferno. Só há um meio de salvação, é crer e se converter a Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, esse Filho é Jesus, para que todo aquele que nele crê, é preciso crer nele, para ser salvo e não sofrer a condenação eterna. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, em favor da humanidade, foi por esse objetivo: salvar, proporcionar ao homem uma porta de saída, de esperança, de acesso a Deus, proporcionar para o homem um caminho para ele ser livre e ter uma opção de voltar do caminho do inferno e encontrar o caminho para a vida eterna com Deus. Esse caminho é Jesus. Jesus morreu para proporcionar ao homem a oportunidade dele sair das trevas e voltar à luz, que é o próprio Jesus. Jesus consumou a obra, e essa obra foi a sua morte. Quando ele diz, lá em João 19:30, o brado de realização do compromisso de Cristo, ele brada, ele diz: Pai, está consumado. Ele agora dá um brado dizendo ao Pai que tudo foi realizado. A hora da morte dele foi a hora que se concluiu e tudo se realizou. Dizendo isso, ele expira e entrega o seu espírito, morrendo. A partir dali, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. É uma simbologia que tinha no tabernáculo um véu, uma cortina bem grossa, que fazia divisão da presença de Deus, que era por meio de um objeto chamado Arca da Aliança, que ficava separada, ninguém poderia chegar lá, ninguém poderia entrar, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, e se ele não se purificasse, ele morreria. E havia uma cortina bem grossa, diz os historiadores, que era uma espessura muito grossa, mais ou menos assim, de 4 dedos a espessura, que impedia o povo a presença de Deus. Era o véu, a cortina de separação. Mas quando Jesus morre, a morte de Cristo, a obra da salvação foi consumada para proporcionar ao homem pecador a porta, o meio, o caminho da esperança. Diz o texto lá em Mateus que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso faz uma alusão, isso faz uma referência ao acesso a Deus que o homem agora tem e não tinha. Por meio da morte de Jesus, o caminho foi aberto. A barreira da separação foi derrubada. A porta foi estabelecida para que o pecador entre por ela para ter acesso a Deus diretamente. Não precisa de intermédio, não precisa de mediador, não precisa de sacrifício, não precisa de ritual, não precisa de cerimônia, não precisa de flagelo, penitência ou nenhuma coisa dessa que o povo ainda vive hoje. Porque foi Cristo que cumpriu toda a exigência de Deus, o Pai, para nos dar essa tão grande oportunidade de ter acesso a Deus, de ter o caminho para Deus, de ter a esperança com Deus, de ter a vida com Deus, através de Cristo, na obra redentora consumada por Jesus, onde Ele entrega a sua vida por nós.
É preciso as pessoas entenderem isso, deixar sua mente aberta para você compreender o que Deus operou por nós por meio de Cristo. E você crê em Jesus e só por Ele seguir, só por Ele andar, só nele estar para a tua vida com Deus. É em Cristo, por Cristo, na palavra de Cristo.